Bem-vindo. Essas são as atualizações mais recentes, desde as 3 da manhã, horário de Teherã, do dia 18 de julho. Os Estados Unidos, por meio do CENTCOM, têm realizado ataques contra o Irã em várias ondas, mas essas ondas estão ficando cada vez mais imprecisas. Não só em relação aos alvos, mas também quanto à quantidade, especialmente no número de ataques. O CENTCOM deixou de divulgar informações sobre as últimas 4 ondas de bombardeios. Os Estados Unidos atingiram e depois deixaram um túnel de entrada e saída em Bandar Abbas, no túnel Shahid Mirzai. Também atacaram uma base de mísseis em Karamabad e uma torre de controle marítimo na ilha de Larak. Além disso, destruíram uma usina de dessalinização no sul do Irã, e explosões foram ouvidas em Bushehr, Darab, Kag e Ahvaz. Agora, no caso do Irã, os ataques tiveram consequências bem mais sérias, especialmente em termos de valores e da demanda por equipamentos e material militar. Um centro de apoio no Kuwait, na base aérea de Afrajan, foi atingido. A gente ainda não sabe exatamente quantas vítimas e feridos houve, mas sabemos que na Jordânia, na base de Azraq, houve baixas, porque a CBS News informou que pelo menos 6 pessoas ficaram feridas nessa base desde o início desses ataques. Voltando para hoje, uma instalação de radar na base aérea de Al-Yasalam foi atingida. Um galpão de reparo e manutenção de armas e um hangar de drones nessa mesma base também foram atingidos por mísseis e drones iranianos. E um pier de abastecimento da Marinha dos Estados Unidos, em Al-Ahmadi, no Kuwait, também foi atingido. O Centro de Sinal e Comunicações dos Estados Unidos também foi atingido no Kuwait. Um local de operação de aeronaves na base aérea de Sheikh Isa foi alvo de um grande ataque com mísseis e drones. Mais de uma dúzia de mísseis e drones atingiram o Bahrein e destruíram esse ponto de operação de aeronaves na base aérea de Sheikh Isa. Um centro de inteligência conhecido como Battlecore, no Bahrein, também foi atingido por drones. Abrigos de caças americanos e uma área de estacionamento foram atingidos. A Guarda Revolucionária Iraniana afirma que 2 caças dos Estados Unidos e outras 3 aeronaves foram destruídos na base aérea de Mafraq al-Sadi, na Jordânia. E o que a Guarda Revolucionária não chegou a anunciar oficialmente, mas que circulou amplamente nas redes sociais nas últimas 12 horas, é que sirenes foram acionadas no porto de Yanbu, na Arábia Saudita. Isso é importante porque Yanbu é o oleoduto alternativo, ou melhor, a rota alternativa do petróleo. O porto que tem desviado o petróleo saudita da região do Estreito de Hormuz para o Mar Vermelho. Isso permite que o petróleo da Arábia Saudita continue chegando ao mercado mundial sem precisar passar pelo instável Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. O Kuwait afirmou que o Irã atingiu uma usina de dessalinização e uma usina de energia dentro do próprio território. Também foi relatado que instalações petrolíferas do Kuwait foram atingidas. Então, foi mais uma noite importante para o Irã, reagindo e disparando o que eu chamaria de tiros de advertência, agora em direção à Arábia Saudita, o que representa uma grande escalada. E isso está acontecendo num momento extremamente estratégico. Os Estados Unidos estão agora avançando em direção a uma estratégia de dissuasão, com uma escalada mais significativa nos ataques à infraestrutura, atingindo várias pontes, mais de meia dúzia só nos últimos dias. E agora estão atacando usinas de dessalinização. Vale lembrar que no Irã, essas usinas não são a principal fonte de abastecimento de água do país. Então, embora isso represente uma grande escalada e tenha deixado cerca de 10.000 pessoas no sul do Irã sem acesso à água, neste momento, o governo iraniano está agindo rapidamente para restabelecer o fornecimento. E junto com isso, enviou um alerta importante, que a partir desses últimos ataques, a resposta será infraestrutura por infraestrutura, ponte por ponte, usina de dessalinização por usina de dessalinização, conduzida pela Guarda Revolucionária. E isso vai ter, e já está tendo, consequências muito mais devastadoras.
As defesas aéreas estão esgotadas. Há relatos na Jordânia de que absolutamente nenhum interceptador de defesa aérea conseguiu interceptar os mísseis e drones iranianos, e que a taxa de disparo desses interceptadores vem caindo dia após dia. Então é claro que existe uma grande crise agora na quantidade de interceptadores, os Patriot PAC-3 e outros, que os países do Golfo têm à disposição, vindos, claro, dos Estados Unidos. Mesmo assim, os Estados Unidos estão enviando mais aviões-tanque de reabastecimento para Israel. Há planos, supostamente, de lançar uma ofensiva maior contra o Irã nos próximos dias. Mas isso vai ficar cada vez mais difícil para os Estados Unidos, porque eles estão começando a esgotar seus estoques de munições de longo alcance, aquelas de ataque à distância. As JASSMs e os Tomahawks estão em níveis criticamente baixos, e se continuarem nesse ritmo, atacando o sul do Irã, sem nenhum benefício estratégico real, os Estados Unidos não vão recuperar o controle do Estreito da noite por dia. A gente ouviu relatos de vários petroleiros atingindo campos minados no Estreito de Hormuz, tentando contornar o corredor iraniano, e acabaram pegando fogo. O CENTCOM está sendo criticado de novo por tentar checar as afirmações do IRGC, mas sem apresentar nenhuma contra-afirmação concreta. E isso tem sido uma constante do CENTCOM durante toda a guerra. Eles negam que os ataques do Irã estejam causando qualquer impacto, mas não mostram nenhuma prova de que esses ataques realmente não estão afetando nada. Isso só gera dúvida, porque não há evidência factual que sustente o que eles dizem. Esse não é exatamente o jeito certo de argumentar, mas é assim que o CENTCOM tem feito. E é por isso que a gente tende a dar mais crédito às imagens de satélite que vêm da Jordânia e do Bahrein, que mostram danos sérios em instalações militares dos Estados Unidos, em hangares, bases e centros de comando e controle. A gente está vendo o Irã intensificar seus ataques por todo o Golfo. E ele está focando nessa região por um motivo bem claro, porque os Estados Unidos estão ficando desesperados. Estão lançando mísseis ataque MS a partir de bases nos países do Golfo, o que transforma esses lugares em alvos ainda maiores do que já eram. Só que eles estão ficando sem mísseis, então praticamente não tem mais capacidade de fazer muita coisa. No fim das contas, a possibilidade de sobrevoar ou chegar perto do espaço aéreo iraniano está diminuindo rápido. Basicamente, isso está saindo de operação para o exército americano. Essa é a situação. Kuwait, Jordânia, Bahrein, especialmente esses 3 países do Golfo. E agora a Arábia Saudita também está entrando nesse cenário. Nos últimos dias, os Emirados Árabes Unidos foram atingidos, mas esses 3 estados em particular estão sofrendo o maior impacto dos mísseis e drones iranianos. E há um motivo claro para isso. É que o exército dos Estados Unidos tem usado justamente essas bases para conduzir a nova rodada de ataques. Agora, o governo Trump tem planos, talvez, de preparar algum tipo de invasão terrestre nas próximas semanas. E foi por isso que eles estenderam essa declaração de guerra para 60 dias. Mas tudo indica que os Estados Unidos dificilmente vão conseguir alcançar esse objetivo. Eles afirmam ter 50 mil soldados no Oriente Médio, prontos para impor consequências letais ao Irã. Mas eles não têm nem um quinto disso pronto para combate. E vão precisar usar unidades expedicionárias da Marinha e outras forças que foram transferidas de diferentes partes do mundo para conseguir completar essa operação. E o próprio Trump admitiu que uma operação terrestre vai ser bem difícil de realizar, já que na prática, isso significaria enviar e sacrificar muito mais soldados americanos do que os que já foram perdidos. E para ser bem sincero, os Estados Unidos, neste momento, não fizeram uma evacuação adequada dessas bases. Agora, de acordo com fontes que eu já entrevistei aqui no programa, e segundo pessoas que entendem muito mais do que eu sobre assuntos militares americanos, os Estados Unidos são bons em colocar suas tropas em abrigos e deixá-las protegidas para que não sejam atingidas por esses mísseis e drones.
Mas como esses mísseis, especialmente os hipersônicos do Irã, são muito rápidos e difíceis de detectar, é bem provável que os drones e mísseis lançados pelo Irã peguem essas tropas de surpresa. Eles já pegaram de surpresa na Síria há 48 horas, quando um ataque inesperado, que os Estados Unidos não estavam esperando, atingiu a base de Al-Tanf e matou vários soldados americanos, segundo o IRGC, oficiais de alta patente das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então a Tasnim também está noticiando os ataques da província de Hormozgan feitos pelos Estados Unidos, dizendo que mataram 8 pessoas e uma criança pequena, certo? Os Estados Unidos estão atacando infraestrutura civil neste momento. Eles não estão mais mirando em alvos militares, porque, primeiro, provavelmente já não existem mais alvos militares no sul do Irã. E por que o Irã deixaria isso acontecer? O país tem sido extremamente estratégico nas suas longas preparações para a guerra ao longo das últimas décadas, e provavelmente calculou que o Estreito de Hormuz seria o principal campo de batalha, especialmente durante esse período do MOA. Segundo fontes iranianas, grande parte dos ativos militares foi retirada do sul do país e, essencialmente, boa parte do arsenal foi levada para instalações subterrâneas, impossíveis de serem atingidas pelas munições de longo alcance que os Estados Unidos estão disparando. Então, é bem provável que as Forças Armadas dos Estados Unidos não estejam atirando em nada que realmente tenha valor. Na verdade, é muito provável que os Estados Unidos estejam lançando munições de longo alcance contra a infraestrutura civil. Isso já foi verificado várias e várias vezes. Agora o Kuwait está falando sobre uma usina de dessalinização atingida pelo Irã. Estão mencionando também usinas de energia e instalações de petróleo atingidas pelo Irã nas últimas 24 horas. O Irã não confirmou isso, mas é aquela história. Como Pete Hanks sempre diz, faça besteira e arque com as consequências. Pois é exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos agora. Não existe absolutamente nada que os Estados Unidos possam fazer que o Irã não consiga responder. E é isso que muita gente chama de domínio da escalada, de várias formas. Porque o Irã já deixou claro que ainda nem usou todos os recursos que tem à disposição para dificultar a vida dos Estados Unidos e desgastar o país até o ponto em que não é mais o Irã que está mudando sua tática nessa guerra, e sim os Estados Unidos. O Irã não está mudando sua tática, nem lembrar sua estratégia. Quem está mudando é o Washington. São os Estados Unidos que estão concentrando seus esforços no Estreito de Hormuz e não tentando destruir o restante do país, nem colocar os iranianos de joelhos militarmente, como tentaram fazer nos primeiros 40 dias da guerra, a partir de 28 de fevereiro. Não. Agora eles estão focando na costa sul do Irã, e por um motivo muito claro. Não é só porque se importam tanto com o Estreito de Hormuz. É porque precisam escolher bem as batalhas neste momento. E quando você precisa escolher suas batalhas contra um adversário que estrategicamente vem te desgastando desde o quê? 28 de fevereiro, ou seja, já estamos entrando no 5º e 6º mês desse conflito, isso significa que você perdeu a vantagem na escalada dessa guerra. É isso que significa. E eu acho que isso é realmente importante, porque o que a gente tem visto é que a Jordânia, o Kuwait, o Bahrein, esses países do Golfo, têm sido duramente criticados. Mas também temos visto grandes críticas vindas de todos os lados das redes sociais, até mesmo de quem apoia o que o Irã está fazendo. A gente tem visto muito, digamos, comando militar de sofá, muita gente opinando como se estivesse no campo de batalha. E também temos visto análises políticas que eu diria que são, sinceramente, meio fantasiosas, cheias de imaginação, muito impacientes e, para ser bem honesto, com uma visão bem ocidental sobre as limitações do que o Irã está fazendo. E eu só preciso dizer o seguinte. Quando você vê dezenas de milhões de iranianos participando do funeral do Ayatollah Ali Khamenei,
quando vê as Forças Armadas do Irã reagindo com força e drenando o orçamento militar dos Estados Unidos todos os dias, bilhões de dólares, bilhões em equipamentos militares americanos, vale lembrar que cada interceptor PAC-3 custa uma fortuna para substituir. E eles estão disparando dezenas desses por dia, dezenas por dia. Os Estados Unidos não têm como repor esses interceptadores PAC-3 rápido bastante para manter o ritmo da guerra. É isso que o Irã está fazendo. Está drenando o poder militar americano. E ainda tem gente por aí dizendo que o Irã não está fazendo o suficiente. O Irã não está fazendo o suficiente. O Irã deveria estar atacando Israel. Alguns até dizem que o Irã perdeu toda a sua influência. Mas como é que alguém sabe disso? Como é que alguém pode afirmar isso com confiança? Porque o que eu vejo é o seguinte: eu só posso me basear no que o Irã diz, porque é isso que a gente pode relatar, o que o Irã diz e o que ele faz. E o Irã está dizendo que ainda nem começou de verdade. Depois disso, o Irã realiza ataques muito calculados e estratégicos que estão atingindo seus alvos. E é os Estados Unidos que não conseguem responder a esses ataques. Dá para imaginar: drones, caças, F-18, F-16, F-35, drones MQ-9 Reaper estão sendo derrubados todo santo dia. Interceptadores PAC-3 sendo desperdiçados. Interceptadores da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. A base aérea Ali al-Salem. Em todas essas bases na região, você pensaria que os Estados Unidos iriam intensificar suas ações para evitar esses ataques contra suas próprias bases. Alguns dizem, é porque eles querem isso. Mas é algo muito curioso e estranho de se querer, considerando que os Estados Unidos simplesmente não têm como projetar poder na região sem essas bases. Vamos ser bem francos. Sem essas bases militares americanas, o que os Estados Unidos têm? Tem porta-aviões. Mas os Estados Unidos não conseguem manter porta-aviões no Golfo de Omã, no Mar da Arábia, no Oceano Índico. Não dá para deixá-los lá para sempre. A gente viu o que aconteceu com o porta-aviões USS Gerald Ford, aqueles incêndios na lavanderia. E a gente vê o que está acontecendo todo dia com esse bloqueio, em que os porta-aviões precisam calcular até onde podem se aproximar. E aí você pede para esses militares americanos, os marinheiros e o pessoal que está nos porta-aviões, ficarem lá 6 meses, 12 meses ou até mais. Não é uma situação boa. Não é, porque não é isso que eles querem fazer, certo? Não é o que eles querem. Eles precisam voltar para casa. Eles não se alistaram para uma guerra. E é por isso que a gente vê uma tensão crescente para os Estados Unidos em todos os níveis com essa guerra, não só entre a população em geral. Mas a gente viu as tensões aumentando no Gerald Ford, onde teve gente entupindo os vasos sanitários com roupas para causar problema. Isso, claro, não é um bom sinal para o moral da tripulação. E o Irã também está fazendo uma coisa muito grande, que quase ninguém está prestando atenção. Eles estão eliminando as forças no terreno. Lembra que o Trump disse? Que os Estados Unidos têm outros grupos que fariam a operação terrestre por eles. Pois é, o Irã está justamente destruindo essas forças. Estou falando dos militantes curdos na fronteira entre o Iraque e o Irã. Desde o começo dessa fase da guerra, o Irã tem atacado todos os dias alvos no Kurdistão iraquiano, especialmente nessas bases americanas em Erbil, como a base Victory. Nas últimas 24 horas, foi lançada uma grande onda de ataques preventivos contra esses militantes curdos. Pois é, foi lançada, e o objetivo, segundo a inteligência iraniana, que nesse caso agiu de forma eficaz, era impedir uma operação importante que estava sendo planejada em Khuzistão. Lá, militantes curdos pretendiam abrir uma frente de combate para tentar iniciar algo maior. Então, por mais de 48 horas, o Irã vem atingindo essas milícias curdas em ataques preventivos, o que acabou neutralizando as capacidades desses grupos. Grupos que, vale lembrar, são apoiados pelos Estados Unidos com informações de inteligência, armamentos e treinamento, entre outras coisas. A ideia era impedir qualquer tipo de invasão ou operação, mesmo que pequena,
que pudesse causar algum caos e, ao mesmo tempo, mostrar ao mundo que o Irã poderia ser vulnerável militarmente. Mas não, isso foi frustrado. Então são acontecimentos importantes, certo? E, na minha opinião, o ponto mais relevante aqui é que os Estados Unidos estão tendo que inventar uma narrativa de vitória que, na verdade, não existe. Não teve nenhuma vitória contra os iranianos. O Irã deixou muito claro que tem o controle da escalada e que vai continuar exercendo esse controle até que sejam os Estados Unidos, mais uma vez, a dizer que vão fazer concessões ao Irã, como fizeram no processo do memorando de entendimento, para tentar parar a guerra. A economia global está esquentando. O preço do petróleo está subindo de novo. Alguns dizem que isso não importa. Mas uma depressão econômica global importa sim. E importa, na verdade, para uma parte significativa da elite dirigente dos Estados Unidos, que tem tentado, por meio da financeirização, empurrar a crise global com a barriga pelo maior tempo possível. Porque o que acontece com a elite econômica global quando vem uma depressão? Bem, eles ficam menores, certo? Eles encolhem, perdem seus ativos e outros acabam tomando o lugar deles. É assim que funciona o monopólio. E eu não acredito que uma parte significativa da elite capitalista dominante, aqueles que têm dinheiro, os super ricos, queira que a guerra com o Irã sirva para isso. Mas as forças que querem essa guerra, o complexo militar industrial, partes importantes de Wall Street também, que estão apostando contra e manipulando o mercado em torno disso para maximizar seus lucros, essas forças estão vencendo. Estão vencendo de verdade. E agora que o governo Trump voltou ao caminho da guerra, a gente viu pouquíssima crítica, de qualquer lado do espectro político, ao Donald Trump por causa disso. Antigamente, quando a economia global estava aquecendo nos primeiros 40 dias de guerra, a gente via uma grande oposição política dizendo que o governo Trump estava fracassando na guerra, que estava perdendo a guerra. Agora, quase não se ouve mais isso, porque há um cálculo sendo feito de que talvez, só talvez, desta vez, o Irã caia por causa dos ataques dos Estados Unidos. Mas isso, no fim das contas, é um sinal de um império em declínio. As pessoas não gostam quando eu digo isso. Mas ainda assim, o fato de os Estados Unidos terem capacidade de atacar o Irã, de já terem gasto $1 trilhão lá, de terem um arsenal considerável, mas pequeno, de armas que podem disparar de forma covarde, atingindo civis, de poderem mandar seus grandes pedaços de metal para os oceanos, para tentar intimidar e impedir o comércio global, e também para bloquear a participação do Irã. Tudo isso mostra exatamente o que eu estou dizendo. E só porque isso acontece, não quer dizer que o Império dos Estados Unidos esteja vivo e bem. Significa que o Império Americano está tomando todas as medidas possíveis para sobreviver, para prolongar sua existência e para causar destruição entre as pessoas, de modo que haja consequências para o novo mundo que está sendo construído. Mas vamos ser bem honestos aqui. Os Estados Unidos não estão se tornando mais bem-sucedidos. Não estão expandindo sua hegemonia. Não. Me dá um exemplo de quando isso aconteceu. Eu não quero ouvir sobre a Síria, nem sobre o Líbano, nem sobre Gaza, ou nada disso, porque isso nem é objetivamente verdade. Dá para dizer que a Venezuela foi um grande revés para as forças da multipolaridade? E em alguns casos, sim, foi mesmo. Mas a gente precisa entender que esse revés na Venezuela é muito frágil. O povo venezuelano tem mostrado uma enorme capacidade de resistência, e agora eles estão passando por um momento muito difícil. Eu quero que vocês pensem neles, enquanto tentam se reconstruir depois desse terremoto terrível, e também diante da tentativa dos Estados Unidos de sufocar o país e mantê-lo sob controle americano. Mas a gente não deve superestimar o que isso realmente significa no quadro político mais amplo, porque é preciso olhar para a situação como um todo. E o que vemos é que a China basicamente venceu. Eu escrevi sobre isso recentemente. A China venceu a corrida tecnológica. A China venceu a
corrida pelo desenvolvimento de infraestrutura. A China também venceu a corrida do poder de dissuasão militar, porque os Estados Unidos querem se armar contra a China e querem começar uma guerra. Mas agora estão atrasados muitos anos por causa das guerras da Rússia e do Irã. E a China construiu um exército realmente formidável. A força econômica dela, hoje, não é só claramente mais poderosa que a dos Estados Unidos, mas de certa forma praticamente invencível. Nada é totalmente invencível, claro. Mas os Estados Unidos não têm como impor sanções ou isolar economicamente a China a ponto de causar algum retrocesso. A gente vê isso com os recordes de exportações globais acontecendo nesse exato momento, mesmo com essa crise econômica mundial. E também estamos vendo a opinião pública global se voltando rapidamente a favor da China, o que só fortalece ainda mais a capacidade do país de se defender de novos ataques no futuro. Um Irã mais forte e uma Rússia estável e vitoriosa no conflito da Ucrânia só reforçam ainda mais esse cenário. Então, todo o resto é passageiro. Esses são os acontecimentos que vão definir a realidade por enquanto. E isso significa más notícias para o Império dos Estados Unidos. E junto com isso, vem o desespero. Não estou dizendo que o Império Americano vai deixar de ser perigoso nesse período, porque como a gente vê, ele é, e vai continuar tentando degradar o mundo, atacando pessoas. As perdas não devem ser subestimadas, porque é assim que os Estados Unidos, o Império, tentam manter e ampliar seu poder, bombardeando e fazendo as pessoas passarem fome até se renderem. Isso não funciona, mas mesmo assim, a gente precisa se opor a isso, porque as consequências humanas são reais. Essas são as consequências planetárias da guerra sem fim dos Estados Unidos. E é nisso que a gente precisa manter o foco o tempo todo. Precisamos destacar que eles estão atingindo infraestrutura civil, pontes e usinas de dessalinização no Irã agora. É bem provável que isso se estenda também à infraestrutura de petróleo, e isso vai causar grandes escaladas em todos os níveis, com consequências humanas sérias. Então isso precisa parar. Esse é o nosso papel. Informação para libertar, informação para fortalecer, para acabar com tudo isso e nos deixar mais preparados para exigir algo melhor. Essa foi a atualização de hoje. Agora é com o Eugênio. Bem-vindo, meu amigo, e espero que você tenha um ótimo resto de dia.